Muito obrigado, Miguel Oliveira. E a palavra agora ao escritor Cetas Carvalho. Obrigado, boa noite a todos. Feliz de estar aqui. Agradeço a Antoninho pela oportunidade e a chance de a gente debater. Elenquei alguns pontos que eu queria a título de provocação e eu não sei como vai ser exatamente para a gente debater. Eu achei muito interessante o que o Josimei falou em relação à sociedade. É uma coisa que eu estou debatendo muito nos últimos tempos, no Facebook, nas redes sociais, na vida real, digamos assim, sobre que esse momento está sendo trágico na política brasileira, mas está fazendo nós nos vermos enquanto sociedade. E eu tenho essa mesma percepção que o Josimei tem. Nós descobrimos que nós não somos aquilo que pensamos de modo geral. E eu acho que essa percepção fala-se muito nas redes sociais, que não, famílias estão fraturadas. Na verdade, nós estamos vendo como era, só não era explicitado. Entendeu? Aquela pessoa conservadora da família da gente, ela nunca tinha dito na nossa cara como era e agora simplesmente está acontecendo isso. Então é um aspecto que talvez, se sobrar alguma coisa no Brasil, seja positivo para nós vermos, né, meu Deus, que sociedade que nós somos, né? Quem nós queremos ser, e eu acredito, eu tenho um lado otimista muito grande, que isso venha a ser produtivo, isso venha a ser uma coisa interessante. Em relação a nós, enquanto todos aqui são artistas ou ligados à arte, em relação a formadores de opinião, eu trabalho com jornalismo em redação ainda, tenho um contato muito grande com a resposta, com o recall do leitor. Eu percebo uma coisa, que existe um nível de desinformação muito grande, muito grande. Eu debato muito o Rui Rocha, acompanho muito o Rui Rocha, acho que a gente já se viu em discussões inacreditáveis, né? Nas madrugadas do Facebook. A gente imaginava que com o advento da internet, com o advento da informação, nossa, que legal, todo mundo agora vai ter acesso à informação. Mas as pessoas não se dão ao luxo de pesquisar no Google, elas divulgam divulgações absolutamente... Eu fiquei chocado, não tenho outra palavra, com a divulgação como verdadeira de pessoas que eu acreditava, sensibilidade e inteligência, da foto de Dilma, criancinha do Hitler. Entendeu? Eu tentei escrever um artigo sobre o assunto, mas eu me recuso a acreditar nisso. Agora, são pessoas que têm curso superior, são pessoas que têm acesso, ou então basta o Google, vou lá clicar no Google, e existe até um site chamado Farsas, que desmascara tudo isso. Então eu acredito que a maior colaboração que nós todos que estamos aqui é justamente fazer isso, é informação, é municiar, porque nem todo mundo, também o Lívio falou essa questão de lado, e eu concordo com isso, que existe um lado e existe outro lado. Talvez seja uma coisa benéfica nesse período também, as pessoas tomarem uma posição. Aquele em cima do muro não vai ser possível a partir de agora. Mas eu acredito que existe um grupo de pessoas, que eu não sei mensurar a quantidade, que não sabe exatamente, ela absorve uma informação errada e tenta repassar, pela facilidade de repassar. No Facebook, por exemplo, que todo mundo tem acesso, é uma coisa muito fácil, você recebe uma coisa legal, que legal, vou compartilhar, sendo verdadeiro ou não. Então, para finalizar esse tópico, eu acho que nós podemos contribuir com isso, com a informação, de passar para as pessoas o que é verdadeiro ou não. Existem ferramentas de conhecimento, existe site como Congresso em Foco, o Google é a ferramenta mais fácil para se descobrir alguma coisa, embora também dessa descoberta pode-se achar coisas que não são verídicas, né? Um período muito curioso em relação à informação, mas acho que primordialmente o nosso papel, enquanto professores, artistas, educadores, é esse, de tentar passar esse conhecimento. Em relação a um último tópico, em relação ao Congresso, né, essas pessoas deploráveis que a gente tem hoje, eu estava debatendo com jornalistas que cobrem política lá na Câmara de Natal, e depois vou me estender sobre essa questão do Legislativo natalense, que na verdade essas pessoas nos representam, Lívio, de uma forma geral, desgraçadamente nos representam. Você falou da legitimidade de Cunha. Ele perdeu a legitimidade enquanto investigado e enquanto corrupto, mas ele foi eleito lá por um grupo de pessoas. Isso é desesperador. Ele não foi eleito vice-presidente da República. Não, isso ele não foi eleito e se tudo der certo não será. Mas, por exemplo, fazendo uma reportagem para o Jornal de Trabalho, eu e o repórter, nós vimos, o que os outros jornais também já viram, que o placar na bancada do Potiguar de deputados federais, são 8, é 7-1, mesmo placar de Brasil e Alemanha. 7 deputados vão votar pelo impeachment, e uma deputada, que estava em dúvida até pouco tempo atrás, vai votar contra o impeachment. Aí fica a seguinte pergunta, quanto nós todos votamos nesses deputados?
Entendeu? A população, e eu conheço pessoas que são ligadas a mim, que são contra o impeachment, são contra o que está acontecendo, mas votaram em um ou outro desses deputados. Entendeu? Seja por razões pessoais, seja por razões estratégicas, familiares, mas o fato é que eu acho que um debate necessário é pensar esse Congresso é o Congresso que a gente colocou, de um modo geral, ele nos representa. Voltando à questão legislativa, eu tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio, né, como jornalista na Câmara de Natal, faz 1 ano e meio também. O que você vê lá é uma coisa desesperadora, eu acho que não deve ser muito diferente da Câmara Federal. Cefas, o sofrimento enobrece a alma, Cefas? Pode até enobrecer, mas não precisa ser tanto sofrimento, não precisa ser tanto. Por exemplo, só para... Virou santo ele. Falha aí. Para finalizar a questão sobre o legislativo, eu vou citar aqui, por exemplo, o Luiz Almir. Ele foi eleito por nós natalenses. Ele há pouco tempo foi extremamente grosseiro com os professores, disse que eles poderiam invadir. Eu moro em Parnamirim, viu, gente? Por favor. Então, eu acho que esse é um debate que vale a pena aqui, ser feito aqui. Até que ponto o Congresso Nacional, até que ponto a Assembleia Legislativa e seus fantasmas, né? E até que ponto a Câmara de Natal, já que é a cidade que estamos, não faz parte de tudo que nós somos, nós como um todo, enquanto sociedade. Então, eu acho que esse é um debate válido, Antonino, para a gente, para voltar para o contrapartido da fala de Josemei. Descobrir quem nós somos e o que nós fizemos para contribuir com esse caldo que agora está se voltando contra a gente. Muito obrigado. E Cefas realmente perguntou como vai ser o debate. E a proposta é que, depois das falas dos nossos convidados, e antes de passar ao sarau, a leitura do manifesto do sarau, nós possamos promover uma interação entre a mesa e todos vocês que estão aqui presentes. Então, abrir para que as provocações que foram feitas pela mesa possam gerar intervenções de vocês que estão aqui na plateia, certo? Então, eu só gostaria de fazer algumas pontuações também. Eu peço, por favor, Lívio, se você puder me passar aqueles papéis que estão aí, que eu fiz alguns apontamentos, de algumas questões que eu também gostaria de pontuar e que se remetem muito à fala de Josemei, que Josemei falou. Só que eu faria uma correção no que você falou. Você falou que a sociedade brasileira descobriu recentemente uma cara dela própria que não gosta. Eu vi essa cara desde que cheguei ao Brasil. Eu sou estrangeiro, cheguei ao Brasil em 2002, portanto faz 14 anos. E desde que eu cheguei ao Brasil, talvez por ter um olhar ainda não completamente entranhado, assim, completamente misturado com o olhar brasileiro, eu percebi uma sociedade que não tem nada de cordial, que não tem nada de pacífico, que não tem nada de conciliadora. Eu percebi desde o início, falava isso, falava com as pessoas se assombravam com os meus posicionamentos a respeito disso. Eu falava, que sociedade escravocrata, que sociedade classista, que sociedade exploradora, que sociedade denegadora de direito é a sociedade brasileira, que sociedade nazista, certo? Que classe média nazista, classes médias e altas nazista existem aqui no Brasil. Sujeitos que negam o próprio direito a existir de outros sujeitos, que negam a dignidade, que exploram diariamente, exploram o trabalho, não reconhecem a dignidade humana, não reconhecem capacidade cognitiva, não reconhecem capacidade de pensamento autônomo de outros sujeitos. Você citou, Josemei, as domésticas. Eu me impressionei quando eu cheguei no Brasil como são tratadas as empregadas domésticas, como são tratados todos os trabalhadores e as trabalhadoras manuais, certo? Então, isso a mim não me surpreendeu, realmente não me surpreendeu. Assim como não surpreendeu ao sociólogo Manuel Castells, que também fez as mesmas observações, remetendo para Sérgio Buarque de Holanda, né, o mito do homem cordial. Eu não me surpreendi, mas eu concordo com o que você falou. Eu acho que eu percebo um fio sutil, e eles invisível, mas hoje em dia nem tão invisível assim, que liga certas atitudes,
certo? Eu estou falando mesmo de questão de percepção da realidade dos sujeitos, estou falando mesmo de atitudes cognitivas. Porque nós presenciamos por um lado, vejam bem, nós presenciamos por um lado há muitas pessoas, legiões de pessoas que nas redes sociais, nas ruas, nas conversas interpessoais, nas famílias, etc., aplaudem, certo? E apoiam abertamente uma tentativa de golpe de Estado, ou seja, um impeachment sem bases legais, não previsto pela Constituição, como muito bem foi colocado por Igor Oliveira. Nós vemos pessoas que aplaudem um uso não isonômico e parcial do Poder Judiciário, portanto, um aparelhamento por parte de determinadas forças políticas e sociais do Poder Judiciário. Nós vemos pessoas que aplaudem a abusos judiciários, que aplaudem, que concordam nas redes sociais, nas famílias, etc., com o uso de grampos ilegais, com vazamentos ilegais, com o uso de mandatos, o uso desnecessário, não justificados legalmente de mandatos de condução coercitiva, entre outras coisas, ou seja, com a violação sistemática de princípios básicos do Estado Democrático de Direito. Nós vemos pessoas que aplaudem atitudes como médicos ou médicas negarem o atendimento a crianças, portanto, negar um direito universal, não importa que isso seja na rede pública ou na rede privada. A saúde é um direito universal e nós assistimos médicas e médicos, pessoas aplaudindo uma atitude como uma médica negar o atendimento a uma criança em virtude das ideias políticas da mãe dessa criança. Nós vemos pessoas que aplaudem gente que agride outras pessoas nas ruas em função da cor da sua roupa. Nós assistimos a legiões de pessoas que consideram normal, que têm uma percepção da realidade, uma experiência da realidade, que não problematiza e que, aliás, aplaude e considera normal atitudes que denegam o direito ao outro de existir, que negam, certo? A possibilidade do outro se expressar, do outro ser, do outro se existir, do outro exercer a sua cidadania. Eu percebo um fio sutil entre todas essas atitudes e as atitudes daqueles que aplaudem, por exemplo, que os adolescentes negros da periferia possam ser amarrados e feitos obrigados a correrem nus pela avenida de uma grande cidade ou a serem obrigados a pular de uma ponte, certo? Ou seja, pessoas que consideram isso normal, pessoas que aplaudem isso. Ou seja, não existe uma cultura democrática no Brasil. Não existe uma cultura democrática no sentido de reconhecer no outro não um sujeito a ser aniquilado, destruído ou então incorporado ao próprio círculo, dependendo de se encaixar ou não na nossa percepção daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Certo? Não existe isso. Nós falhamos em construir uma cultura democrática no Brasil e falhamos também nos últimos 14 anos, certo? Nós falhamos, uma das grandes falhas dos governos do PT, que por outro lado promoveram muitos, assim, representaram grandes avanços sociais em muitas áreas, certo? Ainda que incipientes, insuficientes, etc. Mas a grande falha de toda a política republicana brasileira e também dos governos do PT foi em não consolidar uma cultura democrática, uma cultura do respeito, uma cultura dos direitos humanos na sociedade brasileira. E nós hoje estamos vivendo isso, certo? Nós estamos vivendo isso que está sendo muito bem, esse clima, né, esse sentimento, essa ausência de cultura democrática está sendo muito bem manipulada pelas forças políticas e sociais que querem voltar a ocupar todos os espaços de poder que perderam relativamente, certo, ao longo dos governos do PT. Desconstruir essas conquistas, dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras domésticas e várias outras conquistas, certo, a expansão enorme no ensino superior, ao acesso ao ensino superior de milhões de pessoas que antes não tinham essas oportunidades, o acesso à casa própria, etc. Então direitos, espaços sociais, direitos, oportunidades que foram conquistadas por classes, por categorias de pessoas, por subjetividades que antes não tinham acesso a isso, certo? Direitos que começaram a incomodar a estrutura escravocrata da sociedade, que, portanto, bastou apenas um leve avanço nessa área para que se tentasse
para que as forças que desde sempre detêm o poder no Brasil, certo, que desde sempre ocupam os espaços de poder, quisessem reconquistá-lo violentamente. Então, a questão é essa. Essas forças existem desde sempre, mas o problema é que elas podem se valer de legiões e legiões de pessoas que estão, que pela própria condição social, econômica, muitas vezes deveriam estar discordando desse tipo de atitudes, desse tipo de vestido, deveriam estar desejando mais direitos e mais oportunidades e lutando por mais direitos e oportunidades, mas que aplaudem atitudes como as que mencionei. Então, isso historicamente, eu vou dizer sem medo, isso historicamente tem um nome. Esse tipo de atitudes tem se configurado historicamente em todas as sociedades nas quais tem aparecido com um nome bem preciso. Esse nome é fascismo, certo? Nós estamos, e para que haja fascismo, não é preciso que haja um regime político abertamente autoritário. Pode existir fascismo na sociedade com ou sem regime autoritário, desde que esteja instalada uma cultura de negação do direito do outro de existir, certo? Existe fascismo na sociedade. Então nós estamos assistindo a uma emergência radical do fascismo na sociedade, uma exploração radical por fins escusos do fascismo na sociedade. Isso me preocupa enormemente. Então, eram essas considerações que eu queria colocar.